Bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da misericórdia, da bondade, da fidelidade, da proteção, da sabedoria do Senhor, da perspicácia que somente o Espírito Santo pode nos dar, de saber o momento certo de falar, de saber o momento certo de nos calar. Somente através do Espírito Santo nós somos capazes de compreender. Até porque é Ele quem nos guia, é Ele que nos guarda, Ele que nos direciona no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar. Amém? Vamos agradecer e entregar cada segundo desse dia, dessa nova semana que se inicia nas mãos do Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Jesus, para Te louvar, para Te exaltar, para Te agradecer e engrandecer o Teu precioso nome, Jesus. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós. Nós dormimos, nós descansamos, porque os Teus anjos estavam acampados ao nosso redor, nos livrando, nos guardando, protegendo a nossa mente, pensamentos, sentimentos e emoções, Senhor, porque são cativos a Cristo, Pai. Obrigada, Senhor, por essa semana que se inicia. E nós declaramos sobre cada dia, cada momento, cada segundo, nós declaramos que nós somos prósperos, nós somos ricamente abençoados, porque o Senhor nos garante isso na Tua palavra, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, nos direciona, nos guia, Pai, a cada passo, a cada atitude, a cada ação. Nos ajuda, Senhor, naquelas coisas que temos dificuldade, Senhor, os nossos desafios, Senhor, que não façamos com impulsividade, que não façamos, Senhor, sem pensar nas consequências das nossas atitudes, dos nossos atos, mas que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Senhor. Peça a Ti, Espírito Santo, guia-nos, fala conosco, Senhor, nos dá direção, nos dá sabedoria, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Então eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda, Pai. Fala conosco nessa manhã através da Sua palavra, Senhor, fala no nosso coração, no nosso mais íntimo, no profundo, no oculto, no secreto, Senhor, porque nós precisamos da Tua direção, Senhor. Sem a Tua direção, Senhor, nós nada podemos fazer. Entregamos aos pés da cruz as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas dificuldades, Senhor. Senhor, entregamos a Ti, Senhor, os nossos obstáculos, Pai, as pedras que muitas vezes nos impedem, Senhor, de prosperar, de avançar. Senhor, nos capacita a fazer tudo aquilo, Senhor, que nós já colocamos como objetivos desse dia, e que tudo o que façamos para glorificar o Teu nome, seja para a Tua glória, Pai. Pedimos a Ti, Jesus, leva cativo a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções e lembrança. Leva cativo, Deus, o nosso subconsciente, que toda seta, todo dado inflamado, Senhor, na nossa mente, nós colocamos agora o capacete da salvação. Nos blinda, Senhor, que o nosso ouvido esteja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo nos guiando. Doce amado Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje. Vem conosco, fica conosco, mora em nós, é o nosso pedido. Nos ajuda, Espírito Santo, nos dá direção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa manhã, ali no oculto, no profundo, no secreto, naquele cantinho que só o Senhor sabe, que precisamos da Sua palavra, precisamos da Sua direção, da Sua correção, do Seu alívio, do Seu amor. Muito obrigada, Jesus, porque somos filhas e filhas amadas, filhos amados, desejados, que o Senhor tem amor por nós de uma forma abundante. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que não seja eu falando, mas sim a Tua palavra, Pai. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra. E tudo aquilo que possa impedir, Senhor, a gravação desse vídeo de chegar a palavra àquele que necessita, eu declaro cessados e paralisados agora. Em nome de Jesus, Senhor. Fala comigo, Pai. Usa-me como instrumento, ferramenta útil para a Tua obra, Jesus. Eu declaro sobre a vida de cada um renovo da palavra do Senhor. Uma semana de renovo, uma semana de bênção, recalcada, sacudida, transbordante, provisão em abundância, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, iniciando aí mais uma semana. No final de semana nós tivemos na nossa igreja um jejum de 40 horas, com propósito, nos alinhando ao reino, nos alinhando ao céu. Que o seu final de semana tenha sido um final de semana de alinhamento
com o Senhor, com os propósitos do Senhor. Mas continuaremos nos alinhando dia após dia, instante após instante, que o alinhamento com o reino, alinhamento com o Senhor, ele é constante. É a cada instante, né? Nem só a cada dia. É a cada momento ali, a gente precisa ser alinhado, ser recolocado de volta no caminho, né? Como o carro precisa fazer um alinhamento e um balanceamento para que assim ele funcione em conformidade, funcione em segurança. Assim somos nós, precisamos passar pelo alinhamento e balanceamento aí do céu. Amém? E essa semana nós vamos falar sobre Abigail, uma das esposas do rei Davi. Uma mulher que tem no seu nome, que significa, o nome de Abigail significa filha do pai. Então ela tem no seu nome já a declaração de filha, a declaração de amada, a declaração de que ela é alguém diferente, de que ela é alguém muito especial. E assim, de fato, é Abigail. A Bíblia fala de Abigail como uma mulher perspicaz, uma mulher inteligente e também acima não, né? E também uma mulher bela, uma mulher bonita, até porque a palavra do Senhor nos garante que um espírito alegre formoseia o rosto, um espírito conectado ao Pai, a beleza se sobressai. Assim é toda aquela mulher, todo aquele homem que tem o Espírito Santo dentro dele, que guia os passos dele, que é a direção. Assim é. E Abigail era essa mulher. Abigail era essa mulher que era guiada pelo Espírito. Era uma mulher perspicaz, inteligente, corajosa, de liderança, de intercessão. Ela intercedia pela sua casa, ainda que a sua casa fosse uma casa, digamos, um pouco complicada, um pouco complexa para aqueles tempos. E Abigail era uma mulher de intercessão. Nós encontramos a história de Abigail em 1 Samuel 25, a partir do seu versículo 12 e vai até o 45. Porém, hoje nós vamos estudar apenas o início dessa história, porque nós vamos caminhar nela durante a semana e nós temos lições preciosas para aprender com Abigail e com todo o contexto ali da história que os personagens principais são Abigail, seu marido Nabal e Davi. Então nós vamos caminhar durante essa semana aprendendo com cada um dos personagens aquilo que nós deveremos ser e aquilo que nós não deveremos ser. Também aprendemos muito, sabe aquele que aprende com o erro do outro, sem precisar errar. E dentro dessa história temos lições muito importantes para a nossa vida, a começar aqui no seu capítulo 2 e 3, é o que nós vamos ler hoje, que diz o seguinte: Davi e Nabal. O tema do capítulo aqui nem cita a personagem nesse contexto principal, que é Abigail. Mas olha como Deus faz. Às vezes você nem tá em destaque, nem tá ali aparecendo, mas o Senhor te eleva, o Senhor te tira do escondido e te coloca, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Muitas vezes estamos escondidos ali, de trás das malhadas, como foi Davi, mas o Senhor vai lá e te resgata, porque o Senhor é quem te enche de sabedoria, quem te enche de discernimento, quem te prospera, é única e exclusivamente o Senhor. E assim como Davi estava de trás das malhadas, Abigail também estava ali de trás das malhadas, lembrando que nesse contexto histórico, as mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham autoridade, as mulheres não tinham autonomia para fazer as coisas. Mas quando Deus separa uma pessoa, Ele dá junto para ela tudo aquilo que ela precisa para transpor o sobrenatural, transpor algo que ninguém nem acreditava que era possível. Assim foi como Abigail, o Senhor a capacitou mediante de um cenário que seria cenário de morte. Olha que coisa. Então vamos lá. 1 Samuel 25, 2 diz o seguinte: havia um homem em Naom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 3.000 cabras. E ele estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal e sua mulher se chamava Abigail. Era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Ele era descendente de Caleb. Olha que observação. Abigail era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Meu Deus, olha o testemunho. Nós falamos semanas atrás sobre a Bíblia dar testemunho sobre algumas pessoas.
do que falamos, a Bíblia dava testemunho de honra, de caráter, de hombridade. Nesse caso aqui de Nabal, a Bíblia dá testemunho da sua maldade, da sua crueldade, da sua grosseria. Olha só que contraste de uma mulher bela, de uma mulher gentil, de uma mulher inteligente, com um homem grosseiro e mau. Grosseiro e mau. Olha que contraste. Como que essas coisas desenrolam? Você imagina a dificuldade dessa mulher dentro da sua casa para administrar a sua casa? Muito sério. E a Bíblia fala que Abigail era uma mulher de intercessão, inteligente e rápida. Como filha, ela sabia ser gentil e dócil. E era uma pessoa que sabia honrar aqueles que estavam acima dela, que tinha uma liderança. Essa era Abigail. E nesse cenário aqui você vê que existe um contraste entre ela e o marido, mas o que não impede ela de exercer aquilo que a palavra do Senhor nos preparou para sermos. A palavra do Senhor nos ensina a sermos a mulher de Provérbios, a mulher de Provérbios 31. E lá na palavra de Provérbios 31 tem o versículo 10 que diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede os das mais finas joias. E essa era Abigail, uma joia preciosa, a qual Nabal não tinha a menor noção de que ele tinha uma joia tão preciosa dessa nas mãos dele. No decorrer dessa história nós vamos ver que Abigail foi essencial, inclusive, para salvar a vida do próprio marido. E que toda ação e que toda atitude, ela sim tem consequências muito graves. E a estupidez e a insensatez que a Bíblia, outras traduções falam que o Nabal, o marido de Abigail, ele era insensato, imprudente. E a insensatez e a imprudência nos leva à morte espiritual, morte natural, assim como foi com Nabal. Mas nós vamos decorrer nessa história e vamos ficar hoje com a palavra de que uma mulher virtuosa, um homem virtuoso, cheio do Espírito Santo, vale mais do que as mais finas joias. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa entender que nós estamos aqui na terra para sermos como Abigail, gentis, sensatos, perspicazes com as atitudes. A Abigail, ela tinha uma característica muito interessante. Ela era uma mulher diplomática. Ela sabia ouvir e sabia pensar antes de falar. Acima de tudo, ela sabia ler o contexto do que estava acontecendo ali e entrar no momento certo da história e fazer ali uma diplomacia entre o conflito. Ela era uma excelente líder. São as características que nós vamos aprender nessa semana relacionada a Abigail. E que nós possamos aprender com esta mulher a nos tornarmos a mulher de Provérbios 31, a nos tornarmos um homem também. Um homem inteligente, perspicaz, com liderança, cuidador daquilo que fala, da forma que age, da forma que trata a sua casa, a sua família. A Abigail não tinha um cenário fácil ali no contexto. Para pensar que era um contexto onde a mulher não tinha fala, ela não tinha o que nós temos hoje, o poder de nos posicionarmos. Em alguns lugares do mundo, a mulher ainda continua sendo dessa forma, e mesmo assim, ela escolheu servir ao Senhor, ela escolheu ouvir a voz do Espírito Santo, que foi que conduziu, que foi que direcionou. Ela foi uma mulher de fato, uma joia preciosa para aquele marido que nem sabia que tinha uma mulher com tamanho poder dentro da sua casa. Quem sabe se ele tivesse sido um homem inteligente, cheio do Espírito Santo, ele tivesse aproveitado um pouco mais essas virtudes da sua esposa nos seus próprios negócios, na sua própria casa, na sua própria família. Mas o Senhor honra a quem tem honra. O Senhor honra aquele que dá honra. Abigail era uma mulher de honra. Era uma mulher que honrava indiferente se o seu marido merecia ser honrado ou não. Ela reconhecia o princípio da honra. E como nós viemos aprendendo desde que nós temos esse canal, é que quem não cumpre princípios é quebrado por esse princípio. Assim foi com Nabal. Ele, por não cumprir princípios, ele foi quebrado por esse princípio. Mas nós vamos aprender muito mais com essa história que é cinematográfica, é extraordinária, é sensacional, porque assim é a palavra do Senhor.
Amém? Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, da glória, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Que o Senhor te conduza a cada passo, que o Senhor te abençoe a cada momento e que o seu dia seja cheio da provisão do Senhor, que não falte nada nos seus celeiros e que seja ricamente abençoado, sacudido, recalcado e transbordante para a glória do Senhor. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor.